Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Hoje eu vim aqui para contar uma experiência que eu tive há alguns dias atrás, quase um mês. Eu estava indo buscar uma encomenda nos Correios e quando eu estava a caminho, eu encontrei um senhor, ele estava de terno e tinha uma aparência assim de cristão. Ele já aparentava assim ter mais ou menos uns 70 anos ou quase isso. E a gente olhando assim, aparentemente era um senhor assim evangélico. De longe ele foi me avistando e foi se aproximando de mim. Aí ele falou assim para mim: "Ô irmã, boa tarde." Pegou na minha mão, me cumprimentou, eu cumprimentei ele. E tava um sol quente, ele falou: "Vem aqui para a sombra que eu quero falar algo para a irmã." Aí a gente foi assim, ao lado tinha um pilar, e aquele pilar eu me escondi atrás dele para proteger do sol, que estava queimando muito. E ali ele começou a falar comigo, ele falou assim: "Irmã, eu estava vendo você de longe ali e Deus estava me mandando falar algo para a irmã." E eu falei: "Pode falar." Aí ele começou a falar, irmãos. Ele falou assim: "Olha, Deus está mandando falar para você que você precisa ser mais agradecida." Aí eu pensei assim comigo: como assim? Eu sou tão grata a Deus. Tenho muitas falhas, né? Como todos nós temos. Mas se tem uma coisa, irmãos, que eu sou agradecida ao Senhor por tudo que Ele tem feito para mim. Pelo pão de cada dia. Eu agradeço por tudo. Eu estou respirando. Eu falo: meu Deus, muito obrigado pela minha respiração. Muito obrigado pela minha casa. Muito obrigado pela água que eu bebo. Muito obrigado por eu ter nascido com saúde perfeita. Sabe, eu agradeço pela porta de emprego. Eu agradeço por tudo. Aí quando ele começou a falar assim que eu tinha que ser mais grata a Deus, eu achei estranho. Eu falei: meu Deus. Eu falei para ele assim: não, eu sou grata ao Senhor por tudo. Aí ele continuou falando assim: não, mas a irmã tem que ser mais agradecida e Deus manda te falar que você vai ser muito abençoada. Aí eu falei assim para ele: amém, eu sou muito abençoada já, se o Senhor vai me abençoar mais ainda, amém. Aí ele continuou falando assim: ó, e você, tudo que você tem é que Deus te deu. Eu falei: meu irmão, mas assim, sem Deus nós não somos nada. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu mesmo, né? Tudo que a gente tem de bom vem da parte de Deus, é o Senhor que nos presenteia. E aquele homem continuou falando, meus irmãos, mas olha, no meu coração eu não senti que nada daquilo era de Deus. Eu senti assim, muito estranho, sabe quando a gente tem aquela sensação, isso daí não vem do Senhor? E ele continuou falando, né? Continuou falando umas palavras. Ele falou assim: olha, nessa terra tem muito falso profeta. Quando ele falou tem muito falso profeta, aí ele começou a falar uma língua estranha, que acredito eu que foi uma língua estranha da carne, porque ele estava sendo falso profeta, né? Ele falou essas coisas. Então aí ele falou assim para mim: olha, e todo o dinheiro que você tem foi Deus que te deu. Aí eu achei engraçado, irmãos, porque eu tinha ido buscar uma encomenda nos Correios e eu peguei uma sacolinha com uma garrafa d'água e eu peguei o meu celular e o meu documento para retirar aquela encomenda. Normalmente quando a gente sai de casa, alguns levam a carteira. Eu tenho uma bolsinha que eu coloco ali as minhas coisas, né? O dinheiro, as moedinhas que a gente leva. Mas nesse dia, nem a bolsinha não tava. Eu não tinha uma moeda, nem de 5 centavos. E ele falando assim: todo o dinheiro que você tem foi Deus que te deu. Amém. Eu falei: Senhor, vamos fazer assim, ó. Eu tô com um pouquinho de pressa. Se o Senhor puder falar logo o que o Senhor quer, como que eu posso ajudar, o Senhor fala. Aí ele falou assim: não, é que eu trabalho, faço a obra de Deus na minha igreja, eu cuido do dinheiro, do caixa da igreja, mas eu não mexo em nada. E eu tô precisando de dinheiro para eu comprar um gás. E o Senhor falou para mim que você tem. Aí eu falei: eu tenho? Ele falou: tem, porque você não está indo resolver alguma coisa, é porque você tem dinheiro. Aí, meus irmãos, aí eu tive a confirmação mais ainda que aquele homem, ele estava falando da carne.
Eu falei, não tem, meu senhor, eu não tenho dinheiro não. Ele tem sim. É lógico que você tem, é porque você não quer falar. Aí eu toquei no ombro dele e falei, olha, dessa vez o senhor se enganou, viu? Não tem dinheiro aqui não. Aí ele ficou com tanta raiva, irmãos, porque tem pessoas assim, que ele tem até uma aparência de piedade, mas essas pessoas quando são contrariadas, elas mostram exatamente aí o que elas são, a máscara cai, né? E aquele homem ficou com tanta raiva de mim, que saiu bem rápido assim, foi embora sem nem se despedir, nem agradecer a minha atenção. E aí eu segui o meu caminho e fiquei pensando assim, meu Deus, como existe na terra tantas pessoas que brincam com as coisas do Senhor. Não seria mais fácil aquele homem ter falado a verdade para mim? Olha, moça, eu estou passando dificuldade, a senhora tem como me ajudar? É lógico que ali na hora eu não teria, mas seria mais bonito. Ele colocou o nome de Deus no meio. Ele falou que existia muito falso profeta na terra, brincou com línguas estranhas do Espírito Santo e mentindo, né? Mentindo, falando coisas ali que não tinha nada a ver comigo. E depois eu acabei louvando ao Senhor, porque eu falei, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor não nos deixa enganado. Nessa palavra eu quero te dizer, tenha cuidado com os falsos profetas, peça discernimento de espírito ao Senhor, porque hoje em dia muitos dizem ser o que não são, usam o nome de Deus em vão, lançando profecias para enganar o povo, para enganar aqueles que não estão vigilantes. E muitas vezes essas falsas profecias podem fazer uma pessoa até cair, desviar da presença de Deus, porque não vê aquele algo que foi profetizado acontecer. Eu não quis dar muita atenção para aquele senhor, mas se um dia isso acontecer com você, você não vai maltratar a pessoa nem nada, mas ore, entregue na mão de Deus quando alguém falar algo que a pessoa diz que é da parte do Senhor e peça confirmação da parte de Deus. A Bíblia não manda a gente estar julgando as pessoas, né? Ou pelo menos não julgar de uma maneira injusta, mas a Bíblia nos ensina a julgar a profecia. Então, toda vez que alguém falar algo para você e dizer ser da parte do Senhor, ouça aquilo que foi dito e vá orar, vai pedir confirmação para Deus para você não ser enganado. Amém? Então, foi mais uma experiência que o Senhor me deu e eu falei, vou dividir com meus irmãos para adquirir sabedoria e não ser enganado pelos falsos profetas. Amém? Gostou desse vídeo? Dê o seu like, né? Deixe o seu comentário. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E glória a Deus por todas as coisas, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cuida de nós todos os dias e não nos deixa enganada. Amém? Que Deus abençoe.